Seus livros venderam mais de 7 milhões de exemplares só nos Estados Unidos e foram traduzidos para dezenas de línguas em todo o mundo. Tem dedicado a vida a partilhar a sabedoria ancestral, cultura tolteca, através de seus livros, conferências e viagem por todo o mundo. Nós vamos falar um pouco do trabalho de Dom Miguel Ruiz, o livro Os Quatro Compromissos. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. Isto é muito importante para este trabalho, pois nos incentiva a estar trabalhando em mais projetos de aprofundamento destes poderes interiores. No livro Os Quatro Compromissos, Dom Miguel Ruiz oferece ao leitor um livro sobre hábitos e conceitos simples que todos conhecemos, mas que, infelizmente, na rotina da vida moderna, deixamos de praticar. Sua obra consiste em compromissos de fé e de caráter que afastam a depressão, a insegurança e a dependência, levando-nos à liberdade, aquela que vem da alma, que somente nós podemos nos conceder. Este livro é muito importante, pois ele trata de 4 compromissos específicos que nós vamos falar agora um a um. E por que ele tem a ver com a filosofia do canal? E esse livro, claro, se quem puder comprar, é um livro barato e eu tenho comigo aqui em casa, e momento a momento eu vou estar passando alguns livros que eu acho importante, e os 4 compromissos são fundamentais para esse desenvolvimento do poder humano, né, para que a gente possa produzir a magia em nossa vida e a devida transformação, a qual precisa às vezes de muita renúncia, de muita força de vontade, mas que sem dúvida nenhuma traz um retorno muito favorável a todos nós. O primeiro compromisso é: seja impecável com suas palavras. Aqui nós vamos entrar em alguns pontos muito importantes, do qual a gente tem falado sobre as palavras arquetípicas, que aí bate com o conhecimento de Dom Miguel. Porque quando nós falamos que as palavras têm poder, é a hora de você iniciar uma responsabilidade pelo que você fala. É muito importante você entender que você é responsável pelo que você fala. É responsável pelo que você fala aos outros e a si mesmo. E no livro Os 4 Compromissos, você vai ver que ele fala que o que falamos para os outros, na verdade, estamos falando para nós mesmos. Ou seja, quando nós entramos num conceito de menosprezar alguém, de falar de outra pessoa, devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Pois neste momento, se você falar alguma coisa que coloque um adjetivo na outra pessoa, saiba que você pode estar valorizando ou desvalorizando a si mesmo. E ele faz uma ponte com alguns aspectos da magia negra, ou seja, que algumas palavras têm o poder de destruir outras pessoas. E então no livro, né, eu não quero contar muita coisa para que você se surpreenda também, tem o direito de se surpreender ao ler o livro, mas ele fala de uma mãe, né, que chega cansada do trabalho, estressada, né, e a filha está cantando na casa, alegre, feliz, totalmente alheia a essa mãe que chega estressada, cheia de problemas, e de repente essa mãe manda essa menina calar a boca. No livro ele descreve exatamente a história, né, e que diz que depois essa menina não mais canta, nunca mais na sua vida, pois ela acredita que cantar é incomodar outras pessoas. E aí a menina que tinha uma bela voz, que podia fazer ótimos trabalhos musicais, nunca mais, mesmo quando convidada a cantar, essa menina não canta mais. Então o livro, nessa primeira regra, né, nesse primeiro compromisso, ele fala muito sobre essa questão da palavra, identificando palavras que trazem essa positividade nas pessoas e palavras que trazem a destruição de pessoas, né, de traumas. E então, que vem de encontro ao que a gente estuda aqui quando a gente usa palavras como invicto, né? A gente tem trabalhado muito palavras como magnífico, espetacular, perfeição. Palavras que você não usa, às vezes, no seu vocabulário, que é muito importante você estar falando. Serenidade,
né? Quantas vezes as pessoas utilizaram essas palavras? Mas aqui ele traz uma regra: seja impecável com suas palavras. Ele explica também o significado da palavra pecado, né? Que a palavra impecável vem de não ter pecado, né? Que na verdade o maior pecado que você faz é contra a si mesmo, né? Então, para enriquecer esse poder das palavras arquetípicas, eu sugiro que você estude este primeiro capítulo dele, né? Que é de um dos 4 compromissos, mas vamos ao segundo compromisso. O segundo compromisso, ele fala: não leve nada para o lado pessoal. E isso é muito importante você entender. Porque basicamente, quando nós falamos sobre a palavra ser equânime, é justamente isso, equânime. É a palavra que traz para você um sentido de não importa o que as pessoas falem de você, pare de somatizar tudo isso. Não importa o que falem ou deixam de falar, o importante é o compromisso que você tem em estar equânime, em estar estável, em estar sereno, calmo e tranquilo. Portanto, nós somos normalmente muito afetados pela opinião dos outros. Se você ouve alguém dizer que falou mal de você, você já abre um campo imediato como um clique. O quê? O que determinada pessoa falou? Como se isso importasse. Está na hora de nós passarmos essa camada da vida e por uma maturidade e passar a... Não importa o que a pessoa está falando, porque nós já entendemos que, sendo impecável com as palavras, as pessoas estão falando não para os outros, somente, mas também para si mesmas. Então, se ela fala de mim, eu tenho que ter compaixão, porque na verdade ela está colocando adjetivos nela mesma, está fazendo com que ela mesma caminhe na direção daquele defeito que ela mais vê em mim. Porque se eu tenho um defeito, basicamente eu estou todos os dias lutando para vencer os meus defeitos. Então, quando alguém fala de mim, eu já conheço alguma das minhas inferioridades. Porém, eu estou na luta, estou lutando para superá-las. Então a pessoa pode falar tranquilo, mas eu tenho a confiança de que estou dia a dia superando a cada mazela que eu tenho, sabe? Portanto, eu começo vigiando minhas palavras. Não vou mais produzir magia negra, não vou mais produzir palavras negativas, não vou perder tempo falando dos outros, porque ele fala desse quesito fofoca, né, e de falar dos outros no primeiro compromisso. E no segundo vem justamente o efeito que a palavra dos outros produz em nós. Então, para não ligar para isso, para que você se estabilize, para que você centralize o teu eu interior naquilo que você é, naquilo que você está buscando, naquilo que você quer produzir em você. Daí vem justamente essa questão de que você tem que ser a imagem que você quer para você, a imagem arquetípica, e não aquela que é proposta. Você vai escolher a sua imagem e não importa o que vão falar de você, porque você está escolhendo algo dentro da sua essência. Vê como bate com o que a gente estuda aqui no canal, dos nossos conhecimentos. A gente está sempre falando sobre tudo isso, só que ele fala de outra maneira, dividindo tais reflexões em compromissos. Mas vamos ao terceiro compromisso. Nesse terceiro compromisso, ele fala sobre o veneno emocional. Ou seja, ele diz: não tire conclusões. Isso tem muito a ver com o engraçado que um compromisso dele se encaixa com o outro com uma facilidade muito grande, né? Isso está justamente em a gente ver comportamentos das pessoas à nossa volta e tirar conclusões. Então a gente tira conclusões e cria, às vezes, com essas conclusões, né, um estado emocional tóxico, né, em que a gente nutre dentro de nós imaginações. Um ponto que eu debato sempre, que são as imaginações inversas, né? Os filminhos mentais, que às vezes você vê uma coisa e você fica imaginando aquilo, e de repente quando você vê, você já está se imaginando estapeando aquela pessoa, se imagina estar falando um monte de coisas para aquela pessoa, não entendendo que cada imaginação que você faz, você está produzindo para você uma estrutura arquetípica. Dali você vai produzir estilo de vida, é como se fosse autoafirmações ao subconsciente. Então você fica ali produzindo
emoções, sentimentos através dessas imagens mentais. Então ele fala, não tire conclusões, para que justamente você não se envenene, né? Não coloque algo tóxico dentro de você. Você será muito infeliz se ficar tirando conclusões. Ou seja, na verdade, o que importa? Você tem que fazer sua vida, correr atrás, lutar, buscar sua força pessoal. Os outros são somente os outros, e que se eles não fizerem a parte deles, eles vão ficar para trás, eles vão se intoxicar falando mal dos outros. Se eles não tiver, né, ser impecáveis com o que falar, eles vão estar falando para si mesmo. E aí você vai ver, as pessoas estão como estão por quê? Porque não estão se organizando, não estão se estruturando dentro de si, não estão se tornando pessoas serenas e focadas com os seus... Imagina uma pessoa que tem um hiperfoco e ela é serena na sua busca. Não deixa os pensamentos negativos a atrapalhar. E ela tem aquela paciência, a solidez da serenidade. Aonde essa pessoa é capaz de chegar numa vida? Pense bem nisso. Vamos ao quarto compromisso. Esse é o meu preferido. Dê o melhor de si. Isso aqui bate muito com o conhecimento que eu passo para vocês, que é o do 1% ao dia. Dar 1% ao dia é extremamente complicado, porque se você parar para pensar bem, a sua vida num ano tem que melhorar 365%. E aí é fácil você se sentir melhor 3 vezes mais do que você é ano a ano? Imagina ao longo de uma vida, no final dela, como você vai estar se você fizer 1% somente ao dia. Portanto, nós não sabemos quanto tempo vamos viver, o que a vida nos reserva. Portanto, uma certeza a gente pode ter ao chegar ao final de nossa vida, que eu batalhei um pouco de melhora por dia. Eu simplesmente recitei, vou ser mais sereno hoje, eu vou ser mais perfeito, vou ser invicto, vou ser impecável com minhas palavras, pelo menos hoje não vou falar uma palavra negativa. E amanhã eu vou tentar de novo e tentar de novo. Eu sempre digo assim, que se você joga alto e não alcança aquele objetivo, você com certeza lançou muito mais alto do que as outras pessoas. Porque você estendeu a vida muito mais do que uma rotina, muito mais do que somente sobrevivência. Você quis ser melhor, ser competente. E com tudo isso você desenvolveu um magnetismo totalmente diferente das demais pessoas. Portanto, estar conectado com alguns pontos... Vocês sabem, eu não gosto de livro de autoajuda, livros assim. Mas no caso da filosofia tolteca, não tem nada a ver com autoajuda. É apenas um conhecimento simples, resumido, de leis básicas que tornam a vida do homem melhor. Talvez seja o princípio de tudo que a gente quer chegar aqui nesse canal, né? Que passa por alguns crivos educativos que nós não temos como prosseguir, andar para frente se a gente não levar em conta que é ser impecável com as palavras, entender que a palavra tem o poder de construir ou destruir, né? Você não perder tempo fofocando, não se importar com o que o outro pensa de você. Ou seja, não deixar o julgamento do outro atrapalhar o seu crescimento. O outro pode pensar o que ele quiser, mas você tem que prosseguir, você tem que caminhar para a luta, porque você tem que construir este arquétipo melhor, esse arquétipo bonito, lindo, que é digno de ser exemplo para que seus amigos, familiares digam, nossa, como essa pessoa está diferente, como é triste você ligar para um parente 1 ano depois, 2 anos depois, 10 anos depois, e aquela pessoa estar do mesmo jeito, reclamando da vida, falando mal dos outros, reclamando daquele outro parente, e você diz assim, ei, quais são seus projetos? A pessoa, é tudo na mesma, eu tô fazendo as mesmas coisas, nada mudou, tudo é a mesma coisa. Que infelicidade. Desculpa, mas em nenhum de vocês que estão ouvindo o vídeo até agora eu gostaria de ouvir isso. Eu gostaria de ir lá na frente e falar, não, agora estou prestes a iniciar aquele projeto que eu passei tanto tempo para me colocar numa situação em condições de elaborar, seja através de tempo, de ter condições financeiras, eu me preparei
para iniciar este novo projeto na minha vida. Mas ainda assim, Carlos, eu me esforcei 1% a mais ao dia. Vou terminar este vídeo aqui, deixando este livro simples, pequeno, mas que vale a pena para que você queira entender um pouco mais como funciona a magia negra das palavras. Este livro é muito importante, porque essa magia negra que nós falamos aqui é o que produz doença nas pessoas, destrói vidas, tira competências, desmonta talentos. Então é verdadeiramente triste este quadro. Um abraço a todos vocês que chegaram até aqui. Por favor, aqui, vocês que chegaram até aqui, como sempre eu peço para colocar um comentário aí, né? Por gentileza, escreva aí, né? Hashtag HPAquenaton, para que ajude o canal a estar também mandando vídeo para vocês. Obrigado e namastê.